Com alegria que iniciamos o programa Discípulos e Missionários na TV Canção Nova. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova. Que alegria de estar com você neste programa. Bem, estamos na quaresma, iniciou-se a quaresma. Hoje é o primeiro domingo de quaresma, domingo em que o Evangelho nos ajuda a refletir sobre as tentações de Jesus. Para conversar conosco sobre esse tema, as tentações de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse tempo quaresmal, está conosco aqui no programa Discípulos e Missionários, Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários e um bom tempo de quaresma também para o senhor. Muito obrigado, um bom domingo e uma boa quaresma para você. E hoje estamos, de fato, iniciando a quaresma com o primeiro domingo da quaresma, embora o tempo quaresmal já tenha iniciado na quarta-feira de cinzas. Exato. E eu faço votos que todos possam viver bem intensamente esse tempo quaresmal, que é muito importante como tempo de preparação para a Páscoa. Exatamente. Dom Dilo, o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. É interessante que Jesus, diante das tentações, ele responde citando as Escrituras. Ou seja, isso também faz parte do combate espiritual, né? Nós também somos tentados e podemos, com a palavra de Deus, resistir às tentações, Dom Dilo? Sim, o Evangelho das tentações de Jesus no deserto é sempre apresentado no primeiro domingo da quaresma. E ele assinala um pouco uma etapa do caminho quaresmal, etapa da nossa preparação para a Páscoa. Uhum, Em princípio, se trata de tomar consciência de que o homem não é um anjo perfeito. uhum, Nós somos tentados. E o que fazer com a tentação? exato. E aí apresenta Jesus, ele, o Filho de Deus, feito homem, humanamente foi tentado por Satanás. Jesus passou essa experiência da tentação. E é interessante observar que as três tentações de Jesus são um pouco o protótipo e o resumo de todas as nossas tentações, Exato. de todas as tentações do homem, Uhum, que em última análise são tentações sempre de negar a nossa relação com Deus, a nossa dependência de Deus, de alguma forma proclamar a nossa autonomia em relação a Deus, não reconhecer a soberania de Deus e querer trilhar o nosso próprio caminho. Porém, na tentação acontece que não é simplesmente o nosso próprio caminho, é o caminho indicado pelo tentador. Essa que é a questão, né? uhum. O caminho indicado pelo tentador, Satanás, em vez do caminho indicado por Deus, o reino de Deus. E no Evangelho das Tentações de Jesus se mostra então como Jesus enfrentou o tentador. Uhum, Jesus enfrentou o tentador mediante a penitência. uhum, Jesus rezou 40 dias de jejum e oração no deserto, oração. Depois Jesus no Evangelho vai dizer que certos tipos de demônio é só com oração que se vence. uhum, Depois Jesus enfrentou as tentações mediante mediante a palavra de Deus, mediante o recurso à palavra de Deus, portanto, a fidelidade absoluta a ouvir Deus em vez de ouvir o tentador. uhum, uhum. E Jesus enfrentou a tentação confiando-se plenamente a Deus, confiando em Deus e não confiando no tentador, nas propostas sedutoras do tentador, que, porém, afastariam Jesus do seu caminho. Pois bem, Dom Dilo, mestres aí de espiritualidade, alguns livros de espiritualidade, também, uma vez que são
três tentações fazem uma espécie de ligação com os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. É possível fazer essa relação, Dom Dilo? Sim, sim, o Evangelho se presta a muitas interpretações e muitas relações, dependendo de quem o acolhe, né, do grupo que o lê ou da pessoa que lê na sua condição particular, pessoal. E sim, é possível fazer essa relação. Mas eu acho que a interpretação principal está na linha do anúncio do reino de Deus. O reino de Deus chegou, convertei-vos, voltai-vos para o reino de Deus E crede no e Evangelho. crede no Evangelho. Aí você tem que enfrentar as tentações que te querem desviar do Evangelho, não acolher o reino de Deus e ainda continuar a se sujeitar ao reino do tentador. Então, o Evangelho, as tentações no contexto litúrgico nosso, que é do caminho quaresmal, que é justamente cristológico, no sentido da nossa volta a Deus, normalmente se entende por aí, faz relação com o nosso batismo. O nosso batismo é a aceitação de Deus, é a aceitação do reino de Deus, a aceitação dos caminhos de Deus e da palavra de Deus que nos foi entregue. Porém, ao longo da vida, nós vamos enfrentando o tentador, que justamente nos quer desviar deste caminho, da palavra de Deus e da escolha de Deus. E por isso o caminho quaresmal é um chamado de novo, convertei-vos, voltai de novo para esse caminho originário que o batismo lhes indicou. Vamos acompanhar aí a participação de um casal, José e Fernando, tem uma pergunta para Dom Odilo. Vamos acompanhar essa pergunta. Olá, Dom Odilo, a sua bênção. Eu me chamo Josélia. Eu me chamo Fernando. Nós somos casados há 33 anos. Dom Odilo, os conselhos evangélicos são frequentemente associados à vida consagrada. Mas de que maneira eles podem iluminar a vida dos casais? Josélia, Fernando, muito bom dia e obrigado pela questão que vocês colocam. O Evangelho para todos. É claro que os conselhos evangélicos assim ditos, pobreza, castidade e obediência, eles são assumidos de forma, eu diria, mais radical, né, como forma de vida dos consagrados, religiosos, religiosas, né, das pessoas que consagram a vida inteiramente a Deus. Porém, eles são propósito de vida para todos, em medidas diferentes. Também os casados precisam viver a dimensão da pobreza, isto é, precisam de bens, para viver, para sustentar a família, porém os bens não devem ser o absoluto da vida deles. Precisam obedecer, precisam sim amoldar a sua vontade no casamento, né, um ao outro, para, enfim, viver a comunhão no casamento. Então, o voto de obediência é também esse voto da consagração no casamento, acaba envolvendo justamente também este voto de obediência de uma forma diferente do que é na vida consagrada religiosa. E, sobretudo, a obediência a Deus, ao Evangelho. E o voto de castidade, como não? Se ele tem uma forma na vida consagrada, ele tem a sua forma própria na vida matrimonial. É viver honestamente e castamente o matrimônio. E viver aquilo que é próprio da vida matrimonial de maneira natural e correta, como Deus quer. Então, os conselhos evangélicos, eles valem, sim, para todos, de maneiras diferentes e medidas diferentes. Bem, você pode também participar do nosso programa enviando o seu e-mail para o seguinte endereço: discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. Você pode enviar sua pergunta para Dom Dilo, ou você também pode enviar alguma sugestão de tema para nós refletirmos no programa. Além disso, o programa Discípulos e Missionários, ele pode ser revisto, e tantos outros programas que já foram ao ar na TV Canção Nova podem ser vistos através do nosso canal de streaming. O streaming da Canção Nova é cnplus.cançãonova.com. cnplus.cançãonova.com. Odilo, chegando ao final do nosso programa,
sua palavra e sua bênção para o encerramento, por gentileza. Pois não. Muito obrigado por este encontro de hoje, pela conversa que tivemos. Obrigado pela sua companhia. Desejo que tenha um bom domingo, primeiro domingo da Quaresma. Levemos para a nossa vida as mensagens deste domingo e vivamos intensamente o tempo quaresmal desde o início em preparação à Páscoa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.